Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo aqui ao Flávio Gaviloski e hoje nós vamos ver como que você faz para você treinar a sua carambite de forma fechada. Isso mesmo, engana-se aquele que acha que a sua carambite serve apenas para cortar e estocar. Sim, embora quando a gente fala de um objeto pérfuro cortante, essa é o principal objetivo dessa ferramenta, ela não se fica limitada, eu ia falar exclui, né? Ela não se limita única e exclusivamente a estocar e perfurar. Você pode utilizar ela de forma fechada. E existem algumas situações, algumas condições às quais usar ela de forma fechada faça mais sentido para você. Eu vou explicar, dar exemplo de 3 aqui e aí você vê aquilo que talvez faça mais sentido para a sua realidade. A primeira delas é aquela situação, é um evento ali familiar, é um casamento, é um churrasco, alguma coisa assim, onde tem aquele parente, aquele tio, aquele primo, começa a tomar umas e outras, começa a já não ficar muito de acordo, o cara começa a querer abraçar todo mundo, e aí quando o pessoal começa a ver que ele está incomodando, começa a dar um chega pra lá nele, ele começa a ficar mais irritado, começa a ficar agressivo, e eventualmente você precisa usar a força. Pô, não vai ficar legal você usar aí a sua carambite, a sua faca, o seu canivete, o seu punhal, a sua adaga, o que quer que seja, no seu parente, né, no seu amigo, no seu vizinho, no seu tio, no seu primo, não vai ficar um clima agradável. Mas você pode dar um chega pra lá um pouco mais incisivo, sem ser tão agressivo. Por exemplo, utilizando ele fechado. Então você vai dar uma ali na mandíbula, vai dar uma na clavícula, vai dar uma no externo, vai dar uma no externo, vai dar uma nas costelas flutuante ali, uma de baixo para cima, vai doer bastante, ele vai dar aquela sossegada. Se não der sossegada, aí você entra mais incisivo ainda, aí que ele sossega. Ou você entra na parte de imobilização, dentro da Universidade de Tática a gente tem todo um módulo focado só na parte de imobilizações e conduções, tem a parte de lâmina também, enfim, mas não é o objetivo. Esse seria a primeira situação. Segunda situação, aquela situação onde é um conflito, sei lá, um morador de rua que vem te pedir dinheiro, fala, é patrão, não sei o que, tem uma grana aí, você fala, cara, não tenho nada, o cara não se convence, começa a perturbar, começa a vir para cima de você, e aí você não quer ser tão agressivo assim, você pode utilizar ali a faca de forma, o seu canivete de forma fechada. Eu particularmente não sou muito dessa coisa de usar a faca, o canivete de forma fechada para ser menos letal. Cara, é uma faca, cara, usa como uma faca. É claro, existem situações onde você vai utilizar, mas eu não sou muito dessa política de menos letal, eu não concordo muito com isso. Já defendi isso no passado, depois de inúmeras experiências que eu presenciei, algumas eu vivi, outros relatos que alguns alunos também comentaram, eu falei, cara, essa porra aí de menos letal, usa o que tem que usar, ponto, acabou. Tá? Agora, se você vai, né, querer ser mais ou menos letal, aí tá contigo, isso é uma outra história. Terceira situação, e acho que é a mais plausível, a mais condizente com o intuito de utilizar de fato o seu canivete de lâmina, o seu canivete de lâmina fechada, o seu canivete fechado, que seria numa situação onde você realiza o saque e por qualquer motivo, um erro técnico, às vezes um erro de pressão, um erro de encaixe, alguma coisa aconteceu ali no meio e o seu canivete não abriu, só que você já está muito próximo do seu agressor e você tentar corrigir, abrir ali muito próximo dele, pode acabar mais atrapalhando, ele pode tentar tomar a faca de você, ele pode se assustar, você pode tropeçar, você pode cometer um outro erro tentando corrigir o anterior. Então qual que é o ideal? Usa ele desse jeito mesmo. Novamente, usa ali para bater, seja no rosto, seja no externo, seja na clavícula, seja até mesmo no pescoço, no meio dos olhos, bate, afasta, toma ali uma distância segura e aí você vai abrir, seja com as duas mãos de forma manual, seja com uma mão de forma manual. A gente até publicou aqui recentemente um vídeo mostrando as formas de você sacar aí a sua carambite de várias formas diferentes, né? Usando um sistema assistido, enfim, não importa. Mas o fato é, você vai tomar ali uma distância mais segura para que você controle melhor ali a situação e aí sim você vai acessar a sua faca, tá? Acessar a sua faca não, né? Você vai abrir a sua faca, você já acessou ela. Então seriam basicamente esses 3 cenários. Um parente chato, alterado, alguém, né, um potencial agressor chato e alterado também, você não quer ser tão agressivo, por assim dizer, enfim, isso é de cada um, ou eventualmente a faca não abriu, aconteceu uma falha técnica ali,
E aí, o que você vai fazer? Como que eu utilizo isso? Você vai utilizar das mesmas traumatologias que a gente já conhece, com uma única sutil diferença. Ao invés de você buscar partes moles do corpo, como normalmente a gente utiliza, se tratando aí de um objeto pérfuro-cortante, você vai buscar partes mais duras do corpo. Então, quando a gente está lá, faca aberta, vou buscar olhos, bochecha, pescoço, bíceps, abdômen, coxa, assim por diante. Faca fechada, a gente vai usar ali lateral da cabeça, topo da cabeça também, pode ser maxilar, pode ser clavícula, cotovelo, costelas, externo, joelho e assim por diante. Então, objeto contundente, como é o caso aqui da lâmina fechada, partes duras do corpo. Pérfuro cortante, se é estocar, se é para cortar, pérfuro cortante, aí partes moles do corpo. E aí uma última regrinha aqui para a gente finalizar essa aula aqui, ó, redondinha, que, cara, olha essas dicas de ouro que eu tô te entregando aqui de bandeja, cara, isso aqui você não encontra em lugar nenhum. Sempre que você estiver com o seu canivete, você vai traumatizar com ele, faça isso com ele fechado, tá? Fechado. Aí você pode traumatizar à vontade, não tem problema nenhum. A partir do momento que ele está aberto, esquece. Aí você vai utilizar a lâmina. Flávio, eu não quero usar a lâmina. Cara, então você devia ter pensado nisso antes dele abrir, tá? Porque o que acontece? Toda vez que você vai traumatizar lá com o punho da sua faca e a sua lâmina está aberta, toda vez que você faz isso, a ponta da sua faca fica apontada para você. Então qualquer deslize involuntário, seja involuntário de sua parte, seja do seu inimigo, qualquer movimento brusco que ele faça, cara, para essa faca entrar em você, é um pulo. Então, lâmina aberta, o canivete está aberto, esquece, não usa, usa a lâmina. Lâmina sempre, regra de ouro, lâmina sempre apontada para o inimigo, sempre. Não existe situação onde a sua lâmina está apontada para você em hipótese alguma, lâmina sempre apontada para o inimigo. Ah, Flávio, mas e se for no caso então uma lâmina fixa, como é o caso aqui desse punhal aqui, né? Como é que eu utilizo o punho? Não utiliza, lâmina fixa esquece. Ah, mas e no caso das facas de combate, as facas militares, onde você, cara, aí é uma outra história, uma pegada diferente. Eu ainda assim continuaria aplicando a regra, mas assim, é um fundamento um pouquinho diferente, é uma situação um pouquinho diferente. Aqui, se a gente pode evitar isso, para que dar chance ao azar? Para que dar sorte ao erro, tá? Então o canivete está fechado? Beleza, usa à vontade. Bum, bate, 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 bate. A partir do momento que abriu, cara, esquece. Aí a lâmina sempre apontada para o inimigo, nunca para você. Perfeito? Já conhecia e aplicava alguma dessas regras? Comenta aqui embaixo. Quer ir para o próximo nível? Quer, além desses conceitos, você explorar ainda mais a sua parte técnica e a sua parte tática de conflito, seja com lâminas dobráveis, seja com lâminas fixas? Conheça a Universidade Tática. Eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? Então comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, Mabuhay!